Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Vamos lá, dar início a mais uma aula técnica, mais um assunto aqui no seu universo do mecânico, injeção eletrônica do Audi A4. A aula de hoje, vamos falar sobre ela, sobre a ECU, a Unidade de Comando Eletrônico, ou ECU significa, né, Electronic Control Unit, Unidade de Controle Eletrônico. Sem nenhum problema, tá? Diretamente é assim que significa, é isso que é, né, a ECU, o cérebro eletrônico do sistema. Legal? Entendendo que a ECU, ela vai receber os sinais de entrada, vai processar tudo isso muito rapidamente e comandar, né, os atuadores, que são os sinais de saída. Entendam que há sinais de entrada mais importantes, há comandos de saída mais importantes. No meio temos ela, a ECU, e ela identifica o quê? Pelas informações de entrada, isso segue internamente pelos seus mapas internos para determinar os comandos de saída. Por exemplo, o tempo de injeção, ele é basicamente definido pela rotação e massa de ar. Basicamente. O base, né, a gente chama de tempo de injeção, ou TI base, rotação e MAF. Depois vai ter alguns acréscimos, alguns a mais, né? Por exemplo, sensor de água, sensor do ar, borboleta e por aí vai. Teremos alguns sinais que vão modificar um pouco esses valores, mas o base já foi determinado. A mesma coisa a ignição, rotação é importante, né? O massa de ar também é importante, mas para a ignição é muito mais rotação e detonação, os dois sinais mais vitais para termos um sistema de ignição funcionando redondinho. Pessoal, isso tudo é o que? Programação. Tudo uma série de programações. E evoluções, né? O tempo todo fica evoluindo o sistema. Tá? Bom, aula passada iniciamos, né, essa sequência sobre o Audi A4 1.8 20 válvulas. Foi a aulinha de introdução, né? Uma aulinha mais básica, né? Hoje, a aula 2, vamos falar diretamente sobre ela, sobre a ECU. Aqui na tela, a nossa diagramação, que é de extrema importância, porque temos os sinais de entrada e os comandos de saída. Então, observem, ó, rotação em PMS, fase, temperatura do motor, sensor de massa de ar, sonda lambda. Calma, aqui é um Audi A4 1.8 mais antigo, né? Uma sonda só. Detonação, temperatura do ar, posição de borboleta e sensor de altitude. Caros alunos, com esses sinais de entrada nessa diagramação, você tem o quê? Toda a base de funcionamento para essa ECU, que como falei, né? Já são várias versões, né? Ó, olha a versão dela qual é? M3.8.2, ou seja, é uma que já teve sua evolução. Ou seja, já tem, né? Ela é da família Motronic 3, por isso que é M3. O ponto 8 já é a versão depois da 3. E o ponto 2 já é a segunda versão depois da 3.8. Ou seja, são evoluções. Tá? Vai evoluindo a ECU também. E é uma unidade de comando, pessoal, digital, que comanda os injetores, comanda a ignição, armazena os códigos de falhas,
Com scanner, você vai ter acesso aos códigos de falhas. Com scanner, você apaga os códigos de falhas e até testa os atuadores. Tem as leituras dos sinais de entrada. Enfim, dá para se trabalhar bem, mas muito bem com scanner nesse carro. Tá? E a grande maioria de scanner, pessoal, pega esse sistema. É um padrão ABD, né? É um padrão simples, né? Nem scanner top precisamos para comunicação com esse tipo de injeção eletrônica. Ela é bem comum, tá? Na Europa. Então, fica bem fácil a sua comunicação, tá? E aí temos os comandados pelo módulo. Os eletroinjetores são 4. Atuador de marcha lenta, né? Esse carro tem cabo de acelerador, hein? Então, não tem sensor de pedal, podem ver. Só tem sensor de posição da borboleta. E o atuador é perto do corpo. Mas o corpo, ele é com cabo de aço. Tem um cabo do pedal do acelerador. Tá? Ignição, são 4 bobinas. Não é uma bobina de 4 torres. Não! São 4 bobinas, mas veremos mais adiante que elas têm uma interligação entre elas. Canister, claro, é a gasolina. Sobrepressão do turbo, bomba elétrica de combustível. Ou seja, temos aí todos os comandados, os sinais de saída desse sistema. Legal? Introdução. Para um controle ideal de funcionamento e mapeamento dos sistemas de ignição e de injeção de gasolina, temos uma ECU moderna, modelo Motronic. Então vamos ao Audi A4, participem, já estou aqui, receber algumas perguntas, né? O quanto é importante, né, a participação de vocês. E vamos já com os detalhes, né? Com 2 conectores, temos nesta ECU o controle digital dos sistemas de ignição e de injeção de combustível indireta. Há os sinais de entrada, como rotação, fase, MAF, sonda, né? Como principais itens de sinais de entrada. Então, rotação e fase são os principais. O MAF também. Então, você tem o quê? Os sinais de entrada como principal fonte de defeitos. Pessoal, sinal de entrada, geralmente as falhas na injeção eletrônica estão relacionados a eles, hein? É muito mais comum dar defeito em sensores do que em atuadores. Muito mais comum, tá? Então temos aí na telinha para vocês o motor 1.8, 20 válvulas deste Audi A4, tá? Como sempre é interessante falar do motor, né? Mesmo com o motor de 4 cilindros e 20 válvulas, não há reclamações de excesso de consumo de combustível. Ou seja, esse sistema de injeção desempenha muito bem o seu papel nesse modelo. E é verdade, né? Um carro grande, pesado, com motor 1.8, né? E mesmo assim ele é bem razoável na questão de consumo, tá? Porque vai pensar, caramba, o Audi A4 não é um Audi A3, é um A4. Tem lá o porta-malas, né? Já é mais pesado. O motor 1.8 não é fraco para esse carro? Não. Vai bem, tá? Vai bem. Tanto é que não é considerado um carro assim de alto consumo. É um carro de um consumo intermediário considerado, tá? Vamos lá então na tela mostrando ela, a ECU. De cara chama atenção, né? Essa etiqueta, né? Primeiro, Bosch. Sim, o sistema é Bosch, né? O fabricante da ECU é a Bosch, tá? Depois temos o símbolo ali em cima de quem? Símbolo da Volkswagen. Peraí, Scopino, o curso não é do Audi A4? É, mas olha o símbolo da Audi logo em seguida. Olhem lá as 4 argolas logo em seguida. Bom, mas por que o símbolo da Volkswagen está aí? Porque
o Audi A4 é primo do Passat. O Passat mais antigo, né? Eles são primos, ou seja, tem muita coisa em comum. Entre elas, a própria ECU. O próprio sistema M3.8.2. São primos, pessoal. São carros, né, na linha mais antiga, até que bem parecidos, né? Assim como o Golf e Audi A3, tem, não é total, tá? Tem algumas particularidades. Passat e o Audi A4 também têm as suas particularidades comuns, tá? Então lembre-se, Audi A3 e Golf, Audi A4 e Passat. Podem ver que o módulo, a ECU, é Volkswagen e Audi, tá? Não estou mentindo nada, olhem bem, ó, tá ali marcado, né? Bom, vamos lá. A ECU é digital, de tamanho ainda grande, né? Se analisar as mais novas, é bem menor, tá? Então, para a atualidade, ela é grande. Temos uma ECU tradicional, com problemas crônicos de aumento de temperatura e umidade de ar. Por isso, se encontra bem protegida nesse modelo. O que é curioso, né? A unidade de controle desse Audi está na casinha, né? Como está na moda agora cantar, né? Na casinha, né? Volta para casinha, etc, né? Temos a unidade de comando, ela fica guardada na sua casinha. É uma casinha mesmo, tá? É até curioso, né? Vamos ver já a casinha, né? Da unidade de comando eletrônico. Por quê? É uma unidade grande ainda, pessoal. Não é uma unidade compacta, tipo híbrida ou micro híbrida, né? Que tem o gelatina dentro. Não. Ela é grande. Tem um grande espaço aberto entre a placa e a tampa. É metálica, então pode aí sofrer aí alterações com temperatura, tem tela de umidade, carros que pegam muita chuva ou enchente, vai apresentar problema também. Então, é uma unidade grande ainda, né? Mas ela é bem protegida. Então vamos ver aqui a famosa casinha, né, da unidade de comando desse sistema. Parece uma super caixa de fusíveis. Não parece? Parece, ó, olha o local aí, ó, Audi A4, ó, paralama dianteira esquerdo. Temos ali, ao lado do servofreio, né, cilindro mestre, servofreio, ao lado temos a casinha do módulo. A casa da unidade de comando eletrônico. Bom, aí tá da injeção, tá? O do câmbio, você tem ainda, dependendo do ano, os dois lugares. Ou vai ficar bem no centro, ali perto do motor do limpador de para-brisa, ou para os mais novos, embaixo ali do pé do passageiro. Aí, haja água ali, né? O carro que pega enchente, o módulo do câmbio praticamente fica boiando, né? Realidade isso. Bom, localização. Literalmente, a ECU deste modelo está dentro de uma caixa. Mesmo estando no compartimento do motor, há a proteção de uma caixa plástica devidamente fechada na dianteira esquerda do Audi A4. Então, ela está fechada realmente, porque é uma unidade que vai sofrer com umidade, vai sofrer com calor, com alta temperatura. Por isso que ela está bem isolada. Poxa vida, se você analisar algumas unidades hoje, né, até mais complexas, mais modernas do que essa, com muito mais função, até rede, né? Essa aqui não tem rede, né? Vamos pensar numa unidade moderna. Ela está fixa no motor, no bloco do motor, no cabeçote, no corpo de borboleta, ou seja, num local que tem vibração, tem temperatura, tem umidade, e ela tem mais função ainda. Essa do A4, não. Ela é só da injeção e ignição. Basicamente, ela está numa casinha, para não pegar umidade, temperatura, vibração. Então, não é tão moderna, né? Poderia ser, com certeza, muito melhor. Concorda comigo?
é realidade, né, pessoal? Ela é grande. Por falar em ela é grande, está aí, ó. 2 conectores. Estão vendo? Um pequenininho, um grande. Do lado direito, conector de 28 pinos. Do lado esquerdo, um conector de 52 pinos. Então, 2 conectores, né, que vão encaixados aqui na unidade de comando eletrônico. Vamos lá falar sobre eles. Temos os pinos divididos entre os conectores 1 e 2. Um conector de 52 pinos e o outro de 28 pinos. Mas não há separação entre eles no esquema elétrico, ou seja, a contagem segue de 1 ao pino 80. Ou seja, não tem separação, né? Conector 1, pino 1. Conector 2, pino 1. Conector 1, pino 20. Conector 2, pino 20. Ou seja, se repete, né, os pinos. Não tem isso. Tá? Os pinos numa sequência lógica. Vai do 52 ao 28. Não. 52 mais 28. Ou seja, tem um total de 1 a 80. Vai do pino 1 ao pino 80. Tá? Só que são 2 conectores ali separados por uma questão técnica, né? Vamos falar sobre isso já já. Tá? Bom, funcionamento. Tá aí, ó, a unidade de comando eletrônico. Tá? Olhem o funcionamento da unidade. Tá? Vamos lá. Digital. Então, simples, já é moderna, é digital, né? A digital tem a vantagem de ser mais rápida, receber os sinais de entrada, adequar o mapeamento, comunicar com o scanner, resetar código de falhas, fazer atuadores, né? Então, a digital é muito melhor que uma unidade analógica, muito melhor, né? Então, ela é digital, com memória de defeitos, passados e presentes, ainda conta com a função de apagar a memória e teste de atuadores, podendo ser acessada via scanner as falhas registradas. Então é legal quando conversa com o scanner, né? Como falei, aqui é um sistema simples, né? Que a maioria dos scanners tem com tranquilidade, tá? É bem simples. Então nós temos o quê? Uma unidade eletrônica digital controlando o funcionamento do motor. Só que é tudo muito rápido, tudo muito preciso. Vamos lá, vamos ao próximo slide. Ah, lógico, né? Falar da proteção. Olha a casinha aí do módulo, ó. Estão vendo aí aquela casinha do módulo, ó? Tô ali, ó, levantando a tampa da casinha. Olhem que a casinha do módulo está apoiada em coxins de borracha, ó, dá para ver 2 daí, né, ó, dessa foto, né, ó. Olhem aí os coxins de borracha. Olha a casinha que prende, né, a unidade de comando. Ela está presa num suporte metálico. Temos ali um sanduíche, né, uma verdadeira casinha em cima e embaixo, protegendo a unidade. E outra, se entrar água, a água sai por baixo, não vai ficar ali, né, enchendo até matar afogado a unidade de comando. Não, né? Não vai ser desse mal que ela vai morrer, tá? Porque realmente existe uma preocupação forte com essa proteção da unidade. Como falei, né? É o modelo mais antigo de sistema de injeção. Então requer cuidados com temperatura. Pessoal, temperatura judia demais a unidade. Água, umidade também. E até uma questão mais técnica, como, né, ter aí a questão de energia estática ou formação de campo magnético é muito grande. E altera o funcionamento da injeção. Por isso tem que estar o quê? Tudo certinho, né? Tudo funcionando de forma bem correta. Tá? Então vamos falar sobre essa boa proteção. Veja mais uma vez a caixa de proteção da ECU dessa injeção Bosch, com suportes tipo coxins, anti-vibração e vedação contra temperatura e umidade para evitar falhas.
Claro que a sua unidade de comando é cara, né? Um sistema antigo, grande, bem específico, né? Claro que é cara, né? Mas também, pessoal, na prática, assim, falando de dia a dia, raramente temos problemas. Muito difícil, realmente, ter falhas, problemas nessa unidade de comando. Agora, a alimentação dela, já veremos aí os pontos, né? Positivos e negativos, aí essa é mais sério. Aí realmente tem muito problema de alimentação positiva e negativa em unidade de comando eletrônico, tá? Ou seja, um defeitinho simples, mas que requer aí muitos estudos até você descobrir. Então, fica um pouco mais difícil, tá? Só para falar ainda dessa unidade de comando, nós temos o que nela? Memórias de falhas e um programa autoadaptativo. O que é esse autoadaptativo? O sistema vai se adequando às condições de funcionamento do motor. O motor está mais cansado, né? A vela está gasta, não foi trocado. Não importa. A injeção vai se adequando. Pessoal, é só usar os sinais, né? Ó, som da lambda, detonação, e por aí vai. Vai se corrigindo o tempo de injeção, vai se melhorando o mapeamento da ignição para deixar o sistema melhor. Isso é que nós chamamos de parâmetros autoadaptativos. Esses são os parâmetros autoadaptativos. Tá? Uma adequação de funcionamento do motor para adequar também a questão básica, né, de vida útil, durabilidade, consumo e por aí vai. Ou seja, tem todo um controle feito eletronicamente para melhorar ainda mais o funcionamento desse motor. Ou seja, você adequa o funcionamento do motor de forma certinha, tá? Bom, o que mais eu vou mostrar para vocês aqui? Claro, né? O painel de instrumentos, né? Então veja aí, temos o contagírios, né? A rotação do motor, luz do imobilizador, e aí as outras luzes de bateria, né? Temperatura, freio, e por aí vai. Nada do outro mundo. A comunicação entre o módulo e o painel de instrumentos é via rede CAN? Não, né? Não tem rede CAN. Não tem. É via fio mesmo, né? É direto, né? Toma lá da cá. É mais ou menos isso, tá? Ou seja, a ECU faz o controle do mapeamento e comanda o painel. O painel é um mero comandado, né? Rotação, temperatura, alguns tipos de lâmpadas. Quem controla são tudo a própria, né? Unidade de comando painel. Mas não é rede. É algo bem direto. Algo bem assim, daqui sai para lá e pronto. Não fica perdido na rede ou procurando alguém para receber na rede. Não, não é rede. É uma questão técnica, de funcionamento técnico. E ponto final. Tá? Não tem muito o que fazer além disso. Legal? Vamos a mais uma dica aqui para vocês. É muito comum a entrada de água no conector da ECU. Portanto, muita atenção no controle de entrada de água ou apenas de umidade, causando falhas não indicadas pelo scanner. Pessoal, o pior defeito desses carros, pessoal, é quando tem falha, mas não aparece. Ou seja, tem uma falha no sistema, a luz está acesa, entra com o scanner, não aparece nada. É estranho demais, mas isso acontece sim. Tá? Então você tem o quê? Uma falha não identificada pelo módulo. E aí, como que eu faço para tentar descobrir? Tenta descobrir o número dela, mesmo assim no scanner, né? Vai aparecer a numeração dela. Tenta descobrir depois pesquisando. Tá? É o único jeito que nós temos. Ou seja, há uma possibilidade de indicar uma falha e de não saber o que é. Bom, aí tente apagar então, né?
anote a falha e tente apagar para um descargo de consciência. Para entender que é importante, né, resolver o caso, mas sempre com, né, paciência. Por quê? Vão ter muitos casos na oficina com uma simples limpeza de bico. E já vai resolver os problemas. Tem muito isso. Mas vai ter muitos casos que não vai ser fácil assim. Ou seja, vai precisar de tempo, de estudos, de peças, de ferramentas, para poder chegar a mais e mais conclusões. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui, né, mais uma parte de nossa aula. Lembrando a todos que teremos um sorteio no final da aula, hein? Atenção, hein? Logo, logo teremos um sorteiozinho no final da aula. Vamos a um rápido intervalo e volto à sequência falando sobre os aterramentos.